começar o interesse ali da pessoa que está construindo, né, fazendo loteamento, mas o interesse da população, da cidade como um todo. Né? Se a gente conseguir esse equilíbrio, vai ser bom para todo mundo. Né? Vocês imaginam um parque, uma praça, uma área de centralidade como essa, ela gera também valorização, né, de alguma forma, mas ela gera também qualidade de vida das pessoas. Então, tentar equilibrar esses dois lados é o que a gente acha que é mais importante. Então, essa é a primeira diretriz desse segundo bloco. Se faz sentido para vocês, né, que o PDP, o Plano Diretor Participativo para a Mobilidade Urbana, propõe uma melhor integração e organização do sistema viário. Vocês falam, não, está bom como está? Se falar que está bom como está, a gente vai ter que, depois da estratégia de zoneamento, a proposta pela sequência, ela vai ser diferente do que a gente está propondo aqui. Então, por isso que a gente quer validar para vocês. Ó, faz sentido isso dessa forma que está sendo proposto. Não precisa se ater se aquela linha está na rua, se não é essa a lógica agora. Vai ser um pouquinho mais na frente, né? Agora, o segundo tema desse bloco, mobilidade com o uso do solo. Por que a gente agora está falando de mobilidade com o uso do solo? Justamente porque a estratégia que a gente vai propor aqui para vocês é que a gente possa alocar as áreas de comércio e serviço e as áreas com um pouquinho mais de verticalização, mais densidade de pessoas, a partir daqueles eixos que a gente propôs aqui. Por quê? Vocês pegam várias... Vocês devem conhecer Curitiba, né? Quintal da casa de vocês aqui. Curitiba, por exemplo, é uma cidade que estruturou o crescimento da cidade, referência nacional, mundial, assim, porque eles organizaram o crescimento da cidade a partir dos eixos de mobilidade. Os eixos de transporte público, né? Então, as pessoas para Curitiba, se elas moram na periferia de Curitiba, é uma periferia difícil como qualquer periferia, né? Mas se moram naquela área mais central, elas têm a opção, às vezes, de não deixar o carro. Vão ter carro. Pode ir de bicicleta, de caminhada, de transporte coletivo, porque a cidade oferece essa oportunidade. Porque ela sabe sair de casa, a 100 metros vai ter um transporte público passando. Porque ela sabe que ela sai de casa, a 200 metros vai ter um parque, uma praça. Né? Então, se a gente organiza a cidade, as pessoas vão precisar menos do carro. Né? Não que a gente queira demonizar o carro, tá? Porque tem carro para tudo certo. Mas se a gente puder fazer com que a cidade funcione sem ele, é um pouco melhor para todo mundo. Francisco Beltrão tem um dos maiores índices de mortalidade de trânsito do Brasil. E olha que é uma cidade, né, com uma estrutura boa urbana de uma forma geral. Assim. Mas por quê? Porque as pessoas andam de carro, andam relativamente rápido de carro, e o desejo da cidade é muito ruim. Né? Os cruzamentos, de moto, né? De moto. O dia que os motoqueiros começarem a andar na velocidade do carro, não vai ter mais acidente. Eles querem voar. Tá, então essa é a questão desse tema. Então a gente trouxe aqui alguns mapas, só para explicar para vocês. Ó, esse aqui é o mapa de vazios urbanos. Esse aqui é o perímetro urbano, onde pode fazer loteamento, parcelamento do solo. Todas essas manchas cinzas aqui são áreas dentro do perímetro urbano que não estão ocupadas ainda. Quase 40% do perímetro urbano não está ocupado. A gente conseguiria duplicar 2,5 vezes a população do Francisco Beltrão só se a gente ocupasse 2 vezes. Então a gente tem muita área para ocupar. Não precisa necessariamente expandir muito. Essa é uma das questões. A gente tem essa lógica desses loteamentos, né, às vezes parcelamento do solo irregular, às vezes chácaras rurais, que estão tendo esse espalhamento, essa ocupação cada vez mais dispersa, né, no perímetro urbano, mais longe do perímetro urbano. E aí a gente teve aquela nossa proposta que a gente apresentou anteriormente, das centralidades e aquela proposta do sistema de espaços livres. Como é que a gente consegue juntar tudo isso numa lógica que funcione um pouco mais, né? Então, o que a gente propôs é justamente aquela lógica que a gente, se vocês verem, por exemplo, aqui, ó, a lógica que a gente está propondo é de que aqueles eixos viários aqui, de integradores e estruturantes, seja a partir deles que a gente coloque as maiores densidades, onde vai ter um pouco mais de comércio e serviço, tanto nessa porção sul quanto nessa porção leste. Não, isso provavelmente vai também se transferir para essas áreas aqui. Então, claro que a maior verticalização vai ser no centro, e talvez essa porção aqui do norte, né? Ninguém está falando de gabarito, ninguém está falando que vai ser 30, 40, 50. A maior densidade do município que está sugerindo vai ser, né, nessa área central, nessa área de mancha laranja aqui, porque ela tem a maior rede de infraestrutura, de transporte coletivo, de equipamentos comunitários, é uma área relativamente segura do ponto de vista geológico, né? É uma área boa para a gente ocupar um pouco mais. Né? Só que onde a gente verticaliza muito, fica muito caro. Né? As pessoas não têm condição de comprar terreno, comprar apartamento nessa área central. Né? Isso a gente vai falar no tema da habitação e interesse social. Então, a lógica que a gente está propondo é justamente essa, de a gente integrar a parte do transporte, mobilidade, desses eixos de densidade aqui, que é um pouco essas figuras que estão representadas, né?
Então, uma via regional, de uma via estruturante, de uma via integradora. Né? A regional a preta, a estruturante a roxinha, a integradora a laranja. Aquela regional é aquele tipo de rodovia que não é para ter comunicação. Vai ter ali, às vezes, equipamento logístico, a indústria, a fábrica, mas uso residencial e vias, né, cruzamentos, importantes, isso até o código do trânsito fala isso, né? Mas tem que tentar, de alguma forma, refletir. Ele vai ter alguns acessos na cidade, claro, mas a ideia é que sejam áreas protegidas do uso residencial. Então, ninguém vai colocar densidade, ocupação, verticalização na borda de rodovia. Isso é a gente colocar as pessoas em perigo. Por outro lado, naquelas vias roxinhas, que são essas aqui, a ideia é que a gente estruture esses eixos de densificação e urbanidade, onde a gente tem os eixos prioritários de transporte coletivo, onde a gente tem os eixos de caminhabilidade de ciclovia, onde a gente tem um pouco mais de comércio de serviço, um pouco mais de verticalização, tem essas fachadas ativas aqui, né? Evitar que seja condomínio com muros de 3 metros de altura, que chega às 8 horas da noite e ninguém tem coragem de sair na rua porque é só dar de cara com o muro, né? Então que tenha comércio, que tenha, né, serviços no térreo. E isso vai acontecer se a gente organizar um pouco mais, né? Se a gente permitir que se construa mais, onde a gente está colocando infraestrutura de mobilidade, de transporte coletivo, arborização. Então essa é um pouco a lógica, né? Priorizar aqueles eixos roxinhos para a gente ter essas centralidades um pouco mais importantes. E as laranjinhas, que são essas aqui, a gente trabalhar com espaços de estar e de urbanidade mais local, com centralidade de bairro, onde a gente se preocupa com o cruzamento, com o desenho, com a segurança do pedestre, para que as famílias tenham um pouco mais de tranquilidade de circular, né? Então a gente organizar um pouco melhor isso. A gente tem muitas ruas boas em Francisco Beltrão, mas todas elas têm um desenho muito parecido, né? São corredores de velocidade. A gente tem que tentar organizar um pouco melhor. Alguns podem ser corredores, mas outros a gente tem um desenho um pouco mais cuidadoso. Então essa é a segunda diretriz desse tema da mobilidade, né? Se o plano diretor para a mobilidade urbana deve integrar o adensamento, então as áreas de maior densidade, né, aos eixos qualificados de mobilidade urbana, que são esses eixos roxinhos e laranjas. Tá? Se essa é uma boa estratégia. Parece uma coisa banal, mas é bem diferente do que o Francisco Beltrão está fazendo. Se a gente olhar a cidade, não é isso que o Francisco Beltrão está fazendo. O Francisco Beltrão está permitindo verticalização em vários pontos diferentes, a infraestrutura não acompanha, as ruas são todas parecidas, todo mundo na mesma velocidade em qualquer rua, né? A ideia é que a simplicidade toda funcione, mas também que a gente integre formas diferentes desse tipo de uso. Tá? Então essa é a segunda diretriz desse tópico. A terceira tem a ver com mobilidade ativa e transporte público. O que é mobilidade ativa? Pergunta. Fernando não precisa responder, Fernando, porque daí esse é o teu dia a dia. Mobilidade ativa é caminhar de bicicleta. A gente sabe que Francisco Beltrão tem a topografia danada. Né? Não é uma cidade fácil de caminhar de bicicleta. Mas a gente fez alguns estudos, tem algumas vias que têm uma topografia mais interessante. Que elas podem ser aquelas vias estruturantes e integrar a questão da ciclovia e da caminhada. Que as pessoas possam ter um pouco mais de segurança para fazer isso. Então, isso aqui é uma diretriz que tenta direcionar, ninguém está proibindo o carro, ninguém está proibindo o estacionamento, não é isso. É só a gente ter um equilíbrio um pouco maior. E por que isso é importante? Esse aqui é um gráfico de Francisco Beltrão. Desculpa, esse aqui é um gráfico da cidade do Brasil. Francisco Beltrão está nessa linha aqui, né? Cidades entre 60 e 100 mil, está chegando agora a 100 mil habitantes, né? Passou um pouquinho, né? Mas está aqui, está entre essa de cima e de baixo, os gráficos são parecidos entre um e outro. Aqui o que a gente fala que é a divisão modal. Na média nacional, nessas cidades desse tamanho de Francisco Beltrão, quase 40% dos deslocamentos são feitos a pé. 30% de automóvel, e somando ônibus aqui, mais 16%. Então, quase 55% dos deslocamentos do dia a dia são feitos ou de transporte coletivo, ou de bicicleta, ou de caminhada. Agora, qual é a realidade de Francisco Beltrão? 52% de carro, o que nos outros municípios é 30%, é quase todo. Carro. Motocicleta e caminhonete, soma aí mais 35%, a gente somando aqui dá quase 90% de transporte motorizado de veículos. Ninguém vai dizer que de uma hora para outra vai ser proibido isso. Agora a gente tem que tentar um equilíbrio um pouco maior. Tem que tentar dar condição. Esse aspecto cultural também. As pessoas às vezes não querem caminhar, às vezes a cidade dificulta um pouco, mas a ideia é que se a gente oferecer um pouco mais de infraestrutura, as pessoas têm a tendência de utilizar mesmo desse contexto. Eu fiz uma diretora em Nova Serrana, que é um município com característica bem parecida com aqui, 100 mil habitantes, e lá as pessoas utilizam carro. Utilizam caminhada e bicicleta.
tem a ver com... Só que é uma cidade que oferecia infraestrutura, oferecia segurança, oferecia cruzamento, então as pessoas tinham uma condição mais adequada de uso desses locais. Então, aqui a gente fez um questionário, né, no município sobre como é que cada pessoa entende a mobilidade no município, quais são os problemas maiores, né? Então, o que está laranja e azul aqui são como a população avalia negativamente. Então, por exemplo, qualidade das calçadas, péssimo ou ruim, deu 88% das calçadas da população considera como péssimo ou ruim. Né? A questão da acessibilidade das calçadas, 77%. Qualidade do transporte público, 60% ruim ou péssimo. Né? Então, ó, não é a gente que está inventando. Tudo que ele está propondo foi uma tentativa do que veio da população. Isso aqui foi o que a população colocou como aspecto crítico. Qualidade das calçadas, acessibilidade, infraestrutura cicloviária e transporte público. A população que falou, olha, a gente isso aqui é importante. E não está funcionando no município. Né? E aí o que a gente está propondo um pouco é enfrentar essa situação. E, por exemplo, em relação ao transporte público, o que a gente está propondo é, em cima daquele mapa de hierarquia viária, estruturar, porque hoje funciona assim, ó, o transporte coletivo no município. Ele não necessariamente é planejado. Muitas vezes é resultado de pressão do bairro, que segue, né? Ali que tem o contato com o concessionário e tal, no cálculo que a concessionária faz, às vezes, né? De onde é que tem área com maior rentabilidade ou não. Agora a prefeitura vai fazer uma nova concessão de transporte público, a ideia é que a gente possa adequar essa concessão às estratégias do plano diretor também, porque vai ser até bom para eles, né? Para a concessionária também, porque, no princípio, se tiver mais gente utilizando, porque a gente tem um circuito negativo do transporte. O transporte é ruim, as pessoas não usam. As pessoas deixam de usar, fica menos gente utilizando, fica pior ainda. Então é como se fosse um ciclo, né, circuito negativo. A gente tem que tentar romper, né, essa lógica. E a gente, em cima daquelas estratégias das vias estruturantes, está propondo que elas sejam os corredores de transporte coletivo. Não que a gente vá delimitar para a empresa, você vai fazer agora uma linha São Miguel Centro, no horário tal, tal e tal. Não é essa a lógica. A lógica é que essas ruas ofereçam condições adequadas para o transporte de pessoas. De forma acessível. Vocês veem, essa mancha cinza aqui, ó, é a área de abrangência das linhas. Então, o que a gente vê, somando as linhas e essas áreas cinzas, a gente tem basicamente todo o município, a pessoa vai ter um ponto de ônibus, uma linha passando 250 metros por dia. Esse é o critério principal, distribuir de forma equilibrada no território. O que não acontece hoje. Hoje tem muitas áreas que estão totalmente descobertas. Aqui na área de vocês é uma delas. É uma área que tem uma abrangência de transporte coletivo bastante precária. Então a gente está sugerindo outras rotas, né, em complementação aqui de vias estruturadas. Naquilo que a gente comentou antes, onde passa o transporte coletivo, onde a gente bota o posto de saúde, a escola, o espaço de lazer, a praça, a tendência é que aquilo vai se comportar com uma centralidade. Então, se vocês veem aqui no bairro, né, a gente começa a verificar uma condição para essa centralidade e aparecendo, né, por conta dessas estratégias. Estou muito feliz. Então, aqui, ciclovia a gente ainda definiu, assim, não tem uma definição, né? Saindo do transporte público para o tema da ciclovia, a gente tem várias estruturas diferentes para ciclovia, para o sistema cicloviário, desde uma ciclovia, que é uma separação, né? Então, a gente tem uma separação física com canteiro, com proteção do ciclista, uma área maior aqui, né, da pista ciclável, e a ideia é que isso aqui funcione nos principais eixos estruturadores, né? Sobretudo naqueles fluxos onde as pessoas vão percorrer maiores distâncias entre o emprego e os equipamentos coletivos. Mas a gente também, além dessa estrutura, que é uma estrutura mais pesada e que ocupa mais espaço, a gente tem as ciclofaixas, né, que são essas pinturas no chão que são, tem uma segurança intermediária, né, e ela tem um espaço compartilhado ali para o ciclista, né, e tem a ciclorrota, que é uma situação mais precária ainda. Então, quanto mais para cá, né, essas três aqui, a gente está colocando o ciclista numa condição de maior vulnerabilidade. Essa aqui tem menor custo de implantação, mas se é uma via de velocidade mais alta, esse aqui está colocando o ciclista numa situação de perigo, né? Então a ideia é a gente trabalhar com pelo menos essas figuras aqui. Em excepcionalidade muito grande, talvez essa, mas a gente acredita que não tem necessariamente ainda tem necessidade de trabalhar com isso. Tem as possibilidades de calçadas compartilhadas também, de algumas ruas, né, de calçadões e tal, onde a bicicleta possa compartilhar o espaço com o pedestre. E aqui é a proposta nossa dessas rotas cicloviárias, tentando integrar, né, as centralidades principais, os equipamentos de lazer, né, e tentando orientar um sistema integrado. Porque isso é importante, não adianta a gente pegar um pedaço de ciclovia que liga nada a lugar nenhum. Ninguém vai pegar um pedacinho de ciclovia. A gente
vai utilizar a ciclovia se ela está na rota onde eu vou levar meu filho para a creche. Se ela estiver na rota onde é o emprego, se ela estiver na rota onde está o comércio e serviço, aí eu vou usar a ciclovia. Então, por isso, a gente fazer ciclovia em qualquer lugar, de qualquer jeito. O importante é ela estar, para ela funcionar integrada no sistema. Isso aqui depois vai começar. É o que acontece, cara, que nós temos hoje. No Curitiba, igual lá tem isso, há 2 anos. Mas quando tinha no Curitiba, no centro, o pessoal até utilizava. Aí a pressão ali entre os lojistas ali, o estacionamento foi mudado lá embaixo. Aí lá, então, mas é um lugar Não liga tudo. Daí eu vi uma densidade muito grande. Aqui o São Miguel, que estava tendo maior população do estado, então tem, né? Tinha que ser pensado onde é que tem o maior densidade de pessoas, né? Então, tipo, ali no centro, deu um espécie muito rápido. Nossa. E a ideia é se a gente não vai ter recurso, já implantar essa rede já vai ser difícil, já vai ser uma batalha. Essas coisas, a gente sabe bem dessa discussão que teve ali, né, na questão da via comercial, que os comerciantes se colocaram contra, a gente sabe que é uma questão delicada, né, de fazer. Ele está propondo aqui justamente para poder avançar nessa lógica. Só que a proposta que a gente tem aqui, né, de rede é justamente para possibilitar que a pessoa, a gente não vai colocar ciclovia em todas as ruas. A pessoa vai morar aqui, depende do miolo dessa área, aqui em São Miguel, no miolo dessa área, mas se ela andar talvez 300 metros, ela chega no ciclovia que ela consegue acessar toda a rede. Consegue ir no centro, consegue ir para uma área comercial, consegue ir para a escola, para a saúde. Então, a gente não precisa ter ciclovia em todas as ruas. Mas se ela tiver uma loja um pouquinho mais integrada, vai ter que ser feito de forma muito paulatina. Vai ter que ter uma hierarquia, quais são os eixos principais, onde é que tem mais gente morando, né? Para ir aos poucos fazer isso. Se a gente for fazer de forma fragmentada, Florianópolis é um caso clássico disso. Florianópolis é uma das cidades que mais tem ciclovia. Se for ver, ela pega um monte de fragmento de ciclovia que as pessoas não... Se na Beira-Mar Norte, lá, que é aquela paisagista que o pessoal chega lá em Florianópolis, que é bonito e tal, as ciclovias não conectam. As pessoas não utilizam. Então essa é um pouco a lógica. Tem alguns municípios que estão conseguindo fazer isso aí pelo Brasil e que, de alguma forma, trazem, né, um uso mais intensivo. Essa linha maior, que eu acho que os eixos regionais, bem a sugestão de ciclovia talvez não seja prioridade, né? A lógica que a gente vê é que, por exemplo, tem alguns equipamentos, a própria universidade está à borda de uma rodovia, né, ali, né, um pouquinho mais para dentro, então tem uma possibilidade de acessar e é interessante. Não acho, talvez, no primeiro momento seja prioritário, porque ela tem um fluxo que é uma lógica de fluxo mais regional. Eu acho que isso porque são rodovias. Geralmente não se coloca a rodovia junto das rodovias, né? Então aqui só foi elencado como uma possibilidade futura, a gente ainda não colocou prioridade daquele aqui. Mas essa questão de ciclovias e compartilhada com pedestres é bacana, por exemplo. Vejo hoje sim, até mesmo hoje é o polo regional em questão de atletismo de rua, corrida de rua. Então tem, a cada mês está tendo 2 provas, por exemplo, 2, 3 provas de corrida de rua. E quando você vai fazer uma prova, você tem que fechar várias vias, né? Você acaba bloqueando ali o trânsito, segurando um pouco mais o trânsito, ainda que as provas são feitas pela manhã, mas mesmo assim você afeta bastante a questão dos veículos. Eu sabia que tinha tanto atleta no município. E aí o último desses canais, ele falou do transporte coletivo, falou das ciclovias e agora está falando da caminhabilidade, né? Então, diferente do transporte coletivo que abrange todo o município, a ciclovia, Francisco Beltrão ainda é uma cidade relativamente compacta. Ela está começando a se dispersar. Florianópolis tem 60 quilômetros entre o norte e o sul daí. Então, você imagina fazer a pessoa querer caminhar 60 quilômetros, não vai caminhar nunca, né? Pode falar. Tem que levar em conta que a foto anterior falou de cidades entre 60 e 100 mil habitantes, né? Ah, sim, lá. Tem que levar em conta que aqui não é um centro. Eu acredito que Beltrão tenha diariamente 140 mil Que vem dos municípios. que vem do município, deve ser tudo assim, isso, né? Então, esse pessoal ali para estudar, para saúde, para o comércio, eles estão aqui todo dia. Então, não é 100 mil, né? É o fluxo que eles chamam de momento pendular, né? De ônibus, de carro. Então, você tem que dar conta. E uma coisa importante também é que a ideia dessa rede cicloviária é que ela possa também ter pontos de conexão com o transporte coletivo. Então a gente tem modalidades, né? Então tu tem as pessoas praticamente, bicicleta chega de ônibus lá no espaço regional, tem a possibilidade de andar de bicicleta inteiramente.
A gente tem tanto a Federal do Paraná Tecnológico para cá, como nessa porção sul tem o hospital, tem as universidades que então são polos onde que atrai muita gente, né? A gente tem aqui nessa borda aqui, né, a BRF, então a gente tem demandas de emprego também que não estão na área central, que a importância dessa rede é também para possibilitar que as pessoas cheguem nessas áreas, né? Sobretudo o pessoal de população de renda mais baixa, porque o transporte coletivo é muito caro. Imagina uma família com 4 pessoas, aí quanto é que está a passagem do transporte? 5 reais, não está tão caro, para nós é 7 e pouco. Mas 5 reais, 10, 11 reais para ir para montar cada pessoa. Uma família com 4 dá 45 reais. 45 reais vezes 30 dias, no mês dá 1.500 reais. Muitas famílias que ganham 2.000, 2.200, não tem condição de pagar o transporte coletivo, não tem condição de ter carro, então acaba sendo uma alternativa a caminhar deles. Quem usa bastante, eu analiso assim, de infraestrutura, então, as bicicletas, além dos praticantes, né? O ciclismo são os adolescentes. Eles vão para os colégios, muita moto elétrica, muito, aumentando consideravelmente. Então, se for ligar, assim, fazer uma ciclovia ligando colégios, isso seria muito. A ideia é essa, a lógica da centralidade dos equipamentos é essa, né? Poder ligar. Só complementando, acho que eu queria falar bem oportuno nesse momento, tá? Deixando para o final, mas aí. Não, você está. Vai lá, assim, já houveram outros discursos aqui no município, por exemplo, de pessoas que falam, né, seja políticos, técnicos, a favor de uma infraestrutura cicloviária, mas sempre no discurso de atender, de interligar partes, vamos dizer assim. Inclusive, a proposta que tem no plano diretor atual, que tem uma rede cicloviária lá que nunca saiu do papel, está lá só no mapa lá, ela é até interessante se ela acontecesse toda ela. Integral. Porque tem um monte, então, como foi no papel, foi fácil de fazer, né? Aí, se fizesse tudo aquilo lá, até ia ser interessante, porque ela abrange a cidade toda. Mas, a gente sabe que o dia inteiro recursos são escassos, então a gente vai ter que ter uma ordem de prioridade. Uma pauta que a gente gostaria de levar para a associação tem uma hierarquia, assim como tem as vias em termos de fluxo, a gente tem, então, se o prefeito resolver, ele aparecer um prefeito, né, que quer fazer esse cicloviário, ele vai ter que obedecer o plano diretor de onde é ideal primeiro fazer. Depois ele fez aquela, depois aonde que faz. E aí, eu como ciclista, como estudioso do assunto, eu defendo que as infraestruturas cicloviárias elas devem também passar por áreas verdes, porque é interessante estimular o lazer e tal, porque essa pessoa que vai entre um parque e outro no domingo, na segunda-feira, quem sabe, ela resolve o trabalho no dia, né? Mas ela deve também atender essas áreas de densidade populacional. E também uma coisa muito importante que eu imagino que você já deve ter levantado e ter um estudo que podemos contribuir, se for o caso, áreas de sinistro envolvendo ciclistas, ou seja, onde está o problema, onde tem gente se machucando e gente morrendo. Então, talvez, ao pensar nessa hierarquia de prioridade, pensar nessas áreas. Não, mas perfeito, sim. Fernando, se quiser, a gente pode compartilhar isso aqui da Pereira de sexta-feira, vocês já virem com alguma reflexão em cima dessa proposta. Porque é exatamente isso, né? Aqui o que a gente está querendo apresentar, é claro que, como o Fernando falou, o papel aceita tudo. O que a gente está tentando aqui fazer é tentar apresentar os argumentos que justifiquem a integração entre essas camadas, porque às vezes até procura a rede cicloviária, beleza, mas como é que ela dialoga com uma proposta geral? Aqui a gente está tentando, tanto que essa proposta que o Fernando fala, né, de passar por áreas verdes, por parque, vocês veem que tem uma loja de conectividade com todos aqueles sistemas de áreas verdes que a gente está propondo anteriormente, né? Então, é uma proposta, né? E acho que a lógica dele aqui é muito boa. Se vocês puderem ajudar a gente a pensar nessa lógica e já colocar no plano de mobilidade urbana e no plano diretor esses dois, né? Então, já tem uma clareza de priorização. Porque senão isso começa lá por uma via secundária lá, depois vai lá na ponta, e no final das contas nunca fecha. Foi o caso que aconteceu na Curitiba aqui. E às vezes tu faz um eixo central aqui que tu atende 40% da população. Né? Então, perfeito. Ótimo. Eu sempre brinco que nem um carro atravessar o rio antes do dia ponte. Não tem como. E aí, então, agora o terceiro tema desse tópico, que é a caminhabilidade. Então, ele está comentando, né, o transporte público abrange o município todo, a rede cicloviária, o município, né, daqui até lá tem talvez 7, 8 quilômetros, né, um pouco mais.
As pessoas conseguem utilizar a bicicleta para atravessar a cidade também, poderiam utilizar, mas a caminhada não. A caminhada era muito mais curta, a lógica dela é 15 minutos de caminhada, né? É um pouco essa lógica. E a ideia da caminhada é a gente oferecer, também não vai conseguir qualificar todas as ruas, né? Mas alguma dessas ruas a gente trabalhar no sentido de qualificação da arborização, da segurança viária, às vezes do compartilhamento com a ciclovia, trabalhar essas questões. E aí a gente propõe também alguns eixos de caminhabilidade. Ele está numa rede um pouquinho diferente da ciclovia, porque tem algumas conexões que a gente não está sujeito justamente por causa da topografia. Então tem algumas questões que para a caminhabilidade são um pouquinho mais difíceis. Mas uma rede um pouco mais completa aqui, de ligação dessa centralidade do centro, uma rede um pouco mais completa, né, de integração dessas centralidades aqui, né, de São Miguel e centralidade do Norte. Entre elas, atualmente vai ser feita a partir de bicicleta, caminhada ou carro. Não dá para a pessoa caminhar, né, 30 km, 10 km, 5 km, então é um pouco essa lógica assim, né, de propostas que a gente está sugerindo. E aí, essa diretriz desse tópico é se o plano diretor para a mobilidade urbana deve priorizar a mobilidade ativa, caminhada e bicicleta e transporte público a partir da criação de eixos qualificados da mobilidade. Não está discutindo ainda se são exatamente aqueles, né? A hierarquia a gente não está discutindo, mas se isso é uma prioridade ou não do plano diretor. A lei já disse. Mas é isso, a gente tem que internalizar essa lei e fazer com que ela se efetive, né? Mas o Fernando tem razão. E aí, agora, entre os dois últimos blocos aí da apresentação, o oitavo é moradia bem localizada. A gente trouxe esse gráfico aqui porque Francisco Beltrão está crescendo, né? E, como qualquer cidade no Brasil, ela cresce atraindo população de fora, só que, claro, tem muita gente com condições e tem muita gente com uma renda intermediária baixa. O que esse gráfico mostra aqui, ó, é que da população atual de Francisco Beltrão, 60, apesar de a renda média ser boa, né, 66% da população de Francisco Beltrão recebe até 2 salários mínimos. Isso é a realidade, não é um dado, né, que o IBGE traz. Por outro lado, o valor da terra e dos empreendimentos imobiliários não é Francisco Beltrão, é no Brasil, no mundo inteiro, né, a lógica de valorização imobiliária está muito acima da renda da população. Tem vários fatores, não vamos entrar aí nessa discussão, mas esse é um fato. Se a gente olhar a curva de valorização imobiliária, esse Beltrão está aumentando. Então, a tendência que a gente tem é cada vez um descolamento maior da população, da capacidade de renda dela, da aquisição de imóvel. Tem que pagar os custos da invasão, né? Por exemplo, Custo da invasão. custa caro para a máquina pública fazer todo o equipamento urbano, tudo para milhares e milhares de moradores novos lá para a Terra Nossa. Saiu do bolso do pagador de imposto. Aqui no Brasil, Entendeu? no São Francisco. As maiores invasões urbanas do Brasil inteiro. Aonde? Terra Nossa. A 1.200 saídas, né? Ali foi um projeto de 200 pessoas. E sai do bolso do pagador de imposto isso. Entendeu? Mas assim, essa é a realidade. Você vai lidar com certas situações e às vezes muita gente, não digo você, não estou dizendo em nenhum momento você, mas muita gente quer passar a mão na cabeça de situações assim que ocorrem. Daí muita gente critica, às vezes as pessoas querem comprar um lote para investir, para agregar valor, ou construir um imóvel para construir, para agregar valor, ou para ter uma renda de aluguel, porque, querendo ou não, a prefeitura está aumentando certos tributos também, mas eu acho que eu vejo isso a nível, talvez até nacional. Mas tem um custo, uma invasão milionária. E o político não é querido, não é o político que vai lá dar dinheiro, sai do bolso do pagador de imposto, só sai. A questão é essa, essa, né? né? Brasil, é o pagador de imposto que gera as coisas na cidade. A gente tem uma bem grande agora aqui, né? Aqui no São Francisco, entre o São Miguel e São Francisco, tem uma parte que eles fizeram uma ocupação, derrubaram tudo lá, aterraram uma nascente. Falta, às vezes, o plano E subiram o morro lá também. Falta o E plano tem bastante diretor, gente às que vezes, de cidades ou os políticos, né? Darem mais atenção e valorizar mais, às vezes, quem paga imposto. Eu vejo muito isso. Todo mundo paga imposto, né? Hã? Todo mundo paga imposto. Sim, mas eu digo assim, vamos dizer que os que constroem, os que edificam, os que investem, às vezes são taxados como más pessoas. É absurdo isso, sabe? Muita gente, porque a pessoa quer lucrar. Claro que a pessoa quer lucrar, tem que fazer isso. Uma empresa, teoricamente, por lei, criar uma empresa para visar o lucro, senão não é criada. Só um detalhe, eu acho que quando a gente vai entrar nesse assunto, a grande questão está, de repente, no próprio indicador, por que às vezes
você não quer isso, mas às vezes sim vale, porque você não tem uma área barata para comprar. E por que você não tem uma área barata para comprar? Talvez o poder público deveria incentivar os loteadores, não sei que tipo de incentivo, mas incentivar também a construir loteamentos mais populares. Porque quem investe, quer investir. Na lógica, ele quer investir aonde vai dar mais retorno. Mas também tem que ter esse lado social do investidor, mas para ele ter esse lado social, ele tem que ter incentivo. Mas a prefeitura, Assim, o cara vai fazer subsídios para isso, tudo bem, é isso que eu estou falando. Eu acho que uma das soluções para as cidades é o poder público ter, ó, você quer fazer um investimento mais social, nós vamos te dar tal incentivo. Então, é o caminho. Já sai uma fatia do loteador para arcar com um monte de custo. Área institucional, eles têm que doar, tem que doar não sei o que para a verde, doar para a prefeitura, doar municipal, criar equipamento. Só sugerir para a gente vai abrir um bloco de discussão, só para a gente poder avançar, porque alguns dos argumentos têm a ver com isso que vocês estão comentando, mas a lógica é exatamente essa, Jean. A gente tem 66% da população que recebe até 2 salários mínimos. Esse é um fato. O que a gente vai fazer com isso? Ninguém está aqui criticando o fato do valor do empreendedor estar produzindo ali. O fato é que a gente precisa ter espaço para a população de baixa renda acessar. Se a gente não oferecer esse espaço de uma forma organizada, poder público, iniciativa privada, se a gente não oferecer isso, eles vão ocupar. É o que está ocupando. E vai acontecer. Rio de Janeiro é isso, São Paulo é isso, Florianópolis é isso. Você chega em Florianópolis, olha para o maciço do Morro da Cruz, é 40 mil pessoas morando lá, quase 10% da população de Florianópolis no maciço do Morro da Cruz. Porque o metro quadrado médio de Florianópolis é 15 mil reais. Não é só porque a pessoa está tirando lucro. É que esse tipo de configuração é muito repulsiva para boa parte da população. E o que a gente vai fazer? A gente pode manter a lógica dessa seletividade, tudo certo, só que a população vai continuar chegando. Se ela não for inserida na cidade, ela vai ocupar uma área informal. Tudo que a gente está falando de área de risco, de área de ocupação, ela vai aumentar esse problema. Então, o que a gente pode fazer como iniciativa privada, como Estado, para chegar a uma solução que possa, de repente, incorporar uma condição melhor? A história urbana do Brasil mostra que esse é um fato incontornável. Ou a gente oferece uma condição melhor, ou eles vão ocupar. Porque a cidade não cresce só com a população de alta renda. 2/3 que vai chegar aqui vai ser a população que não vai ter condição de comprar aquele terreno. É só pegar o ponto que eu quero chegar é que tem que chegar no meio termo disso, tem que ter favorecimento também para os investidores. E a prefeitura tem que gerar também subsídios. Às vezes, uma pessoa que lotear tem uma propriedade, ela chega e conversa com a prefeitura, olha, eu estou pensando em lotear lá. A prefeitura olha e fala, olha, a gente acha que existe uma demanda que possa ter pessoas ali morando em terrenos menores e casas mais, vamos dizer, simples. Vamos fazer uma parceria? Vamos. Metade do loteamento você pode fazer lotes menores e colocar isso já na lei daquele local, que vai ter casas de área menor e proporcionalmente mais baratas, mais acessíveis e tudo mais. E a prefeitura faz uma parceria com o loteador e põe da parte dela um custo, ajuda a custear equipamentos urbanos ou reduz IPTU ou alguma outra coisa, mas dá para fazer essas parcerias. O que eu estou dizendo é justamente isso. Ter um diálogo maior, às vezes vindo também da prefeitura, conversando com o empresariado, conversando com esse pessoal, para mesclar isso aí. E certos locais que têm propriedades assim, que possam, até vocês ainda nesse plano diretor, mapear locais, ver matrículas, ver, olha, tem uma área aqui que está com 35 mil metros quadrados. Ela está próxima de um local que tem terrenos com área menor, com residências mais em conta. Vamos ligar para esse pessoal e ver se eles aceitam lotear, mas fazer lotes mais, vamos dizer assim, um pouco menores, mais em conta, e a prefeitura entra com uma fatia disso para proporcionar. Aí vai fazer o quê? Pessoas com salário até 3, rendimento até 3 salários, vão ser prioridade para a aquisição desses terrenos. É uma coisa. Então, beleza, nós chegamos a um consenso, tem que ter uma Não, sempre. Eu estou dizendo, tem que ter isso no plano diretor, um gatilho para isso. Tem, além da questão de quem faz loteamento, a gente tem muito terreno que não está sendo urbanizado, que tem muitos proprietários. Mas esse é o ponto, não adianta chegar e atolar, porque o terreno, a pessoa não quis construir, agora está esperando valorizar. Vamos colocar IPTU, como é que é? Progressivo vai arrebentar o cara. Chega e conversa, olha,
mapeamos algumas propriedades da cidade, com área maior, ao invés de a gente estar atolado, que eu vou falar de vocês, IPTU progressivo e onerar você, que está aqui às vezes há 40, 50 anos, ajudou com o crescimento da cidade, fez coisas para ajudar na cidade. Vamos fazer uma parceria? Eu não vejo isso, sabe? Eu vejo quando é para ter alguma coisa na cabeça, às vezes, do empreendedor. Claro, tem que ter para valer, tem que ter, eu não estou negando isso. Eu acho que tem que ter, só que de uma maneira, às vezes, programada e projetada, do que chegar ao ponto de ter uma mega invasão e sair do bolso do contribuinte milhões e milhões e milhões de toque de caixa para deixar tudo bonitinho lá. Então, tem que ter uma antecipação nisso. E eu acho que nesse plano diretor ainda dá tempo de anexar mecanismos que possam ter obras em conjunto público-privada. Beleza, então vamos só avançar, porque acho que a gente chegou no ponto de conceito, acho que o argumento já foi apresentado, né? Então, beleza, isso só explicando, né? A gente tem um pouco essa lógica que ou a gente cria condição da população, né, de renda mais baixa acessar as áreas adequadas, ou elas vão ocupar essas áreas, e essa é a condição que está acontecendo no Francisco Beltrão e tem uma tendência de se intensificar. Como a gente vai fazer isso? É justamente essa conversa que a gente precisa fazer, né? Então a gente tem, né, intensifica essas relações, né, população de baixa renda, ocupa as áreas informais com ameaça geológica, com riscos hidrológicos, com vulnerabilidades socioambientais, e a gente tem dois contextos, né? A gente tem algumas áreas que já estão ocupadas com moradia popular e a gente tem novas áreas, que seria isso que, né, Estela, né? Estela comentou, né? De a gente ter critérios para ter novas áreas também para a produção de moradia popular bem localizada. Então, a situação 1, a gente identificou essas áreas aqui, né, de Francisco Beltrão, essas 11 áreas que são identificadas como favelas, comunidades urbanas pelo IBGE. Então, elas estão, né, aqui é a Terra Nossa, né, que é essa que foi comentada, né, que é uma das maiores, é a maior, né, com 1.200, a gente tem outras relativamente pequenas. Por enquanto, ainda relativamente pequenas. Né? Então, a ideia, né, do plano diretor é poder a gente reconhecer isso e delimitar para que elas não se expandam. Né? E algumas delas estão em áreas de risco. Então, algumas delas vão necessitar até remoção e revocação se o risco for muito grave na situação. Então, a primeira proposta nossa do plano diretor é reconhecer essas áreas aqui como essas áreas de ocupação informal, onde, em princípio, a gente vai ter um cuidado um pouco maior de qualificação e de urbanização delas. A gente tem cenários como esse, né, de ocupação, então, são algumas delas sem infraestrutura, sem pavimentação, algumas com escadas precárias, algumas em áreas de risco e outras não. Então, vai ser muito complicado conseguir organizar a estrutura viária nesses pontos, porque eu levei, inclusive, um grupo para fazer uma visitação ali no São Francisco, nessa tarde. As casas estão construídas junto da em cima, como é que você vai fazer? Não passa 2 carros ali, não passa. E vem lá, que fizeram uma outra rua, mas não sei como é que vai ser o futuro. Sabe, essa é a realidade de boa parte das favelas do Brasil. Assim, bom que a gente já tem no Brasil, pelo menos desde a década de 80, algumas experiências bem boas, assim, de como trabalhar. Não consegue colocar o mesmo padrão do centro de Francisco Beltrão, mas vai ter a rua de 20 metros, não vai ter isso. Mas a gente consegue qualificar da segurança, do acesso à água, esgoto, drenagem, a um pouco de dignidade de vida, a partir de uma intervenção mais cuidadosa. Então, essa é um pouco a ideia. A ideia é que tem áreas que essa aqui já estão há 30 anos. Não é uma ocupação de ontem de hoje. A gente fez um levantamento de cada uma dessas áreas, tem uma que é da década de 80. Tem várias dessas. Então, a ideia, olha, né, vamos dar uma olhada para isso aqui, e um dos instrumentos é a demarcação de ZEIS. ZEIS é Zonas Especiais de Interesse Social. O que é? O reconhecimento dessas áreas, e justamente para essas áreas a gente flexibiliza alguns padrões. Padrão do sistema viário, né? O que é aquele mínimo necessário para as pessoas terem dignidade. Né? O tamanho de lote, testada, né? A taxa de ocupação, a gente flexibiliza, mas não faz a flexibilização para todo mundo. Se fizesse para todo mundo, a gente vai ter esse padrão ruim, né? Padrão ruim para todo mundo, mas pelo menos a gente qualifica as condições de vida daquela pessoa, daquelas famílias. Então, a nossa proposta é basicamente essa, né? Para essas áreas, a gente delimitar as EIs, né? E para cada uma dessas EIs, né, a gente prevê um plano de urbanização local. Né? E algumas dessas áreas, elas vão precisar estar em situação de risco com algum tipo de ação de mitigação, de controle de risco e às vezes até de reação também. Tá?
Então, qual é a nossa percepção? A gente não pode virar as costas, né, para essas famílias que já estão ali, às vezes, há 30, 40 anos morando, e que a gente fala, poxa, é recurso, mas o município gasta milhões de reais para pavimentar a estrutura na área central, gasta milhões de reais para colocar a iluminação na área central. Você tem um retorno quando você regulariza, Exatamente. Você paga este tipo. E é isso, é um investimento, como acontece em outras áreas da cidade, e a população, quando ela é regularizada, ela ganha escritura pública, mas aí ela tem acesso à água regular e apagada, ela tem acesso à energia elétrica, ela paga energia elétrica, ela tem acesso ao IPTU e ela começa a pagar IPTU. Né? Então ela contribui para a cidade de alguma forma. Claro que tem tarifas sociais, porque também a população necessariamente tem dinheiro para pagar tudo isso. E aí a segunda situação é de novas áreas para a construção de moradia social, que é essa preocupação que a Estela comentou. Como é que a gente vai criar essas estratégias aí de ocupação? Vocês conhecem essa foto aqui? Está aqui, né? Vocês viram aquele filme Cidade de Deus? Cidade de Deus, ele retrata a realidade de algumas soluções habitacionais que a gente fez no Brasil, né? Isso aqui é um dos conjuntos habitacionais, teve uma enchente no centro do Rio de Janeiro, e as famílias que moravam na área central foram relocadas para a Cidade de Deus, uma área muito distante do centro. E aí, o filme Cidade de Deus retrata isso, né? Você lembra a primeira imagem, é o condomínio novinho e tal, e depois vai contando como essas áreas, apesar das famílias terem recebido a casa, elas muitas vezes a cidade não está por perto, a escola não está por perto, o posto de saúde não está por perto, o transporte coletivo não chega, o emprego está longe. Então as pessoas resolvem essa questão da moradia, mas cria vários outros problemas. Né? Não que o Francisco Beltrão faça isso, né? Mas tem vários princípios que a lógica é essa, de colocar a população debaixo da renda longe. E isso geralmente é a população que mais precisa da creche, do posto de saúde e do transporte coletivo. Como é que a gente consegue garantir que a gente abra algumas áreas para a construção de conjunto habitacional, né, para a gente ter alguma parte dessa população mais bem inserida? E é o que a gente está sugerindo, né, levando a consideração do custo da terra e da viabilidade econômica. Ninguém vai querer fazer um conjunto habitacional no principal terreno do centro mais valorizado. Não é essa a lógica. Né? A gente tem que entender que existe a questão econômica por trás. Mas a gente consegue encontrar terrenos bem localizados, justamente o que a gente já estava comentando, onde a gente pode estabelecer esse diálogo com os proprietários para a gente poder inserir moradia popular em locais que pelo menos tenham infraestrutura urbana, onde tem água e esgoto, onde tem uma adequação ambiental e geotécnica, que não seja área de risco, né? Colocar o conjunto habitacional em cima do morro, né? Que tenha proximidade de equipamento de saúde e educação, que estejam relativamente próximos daqueles eixos de mobilidade urbana que a gente propôs anteriormente, né? Que as pessoas que precisam da bicicleta, da caminhabilidade, né? E próximo das áreas onde as pessoas moram atualmente. Por exemplo, sei lá, vai que naquelas 11 áreas que a gente indicou lá, a gente tem aqui, algumas estão na beira do rio. Seja feito um estudo ali que delimite que ali 30 famílias vão precisar ser relocadas, por exemplo. A gente pega aqui e reloca elas lá para o sul do município. Quando a gente faz isso, a gente não está só modificando o lugar. Geralmente, uma comunidade ela é feita por laços muito importantes de solidariedade, sobretudo essas comunidades. É o vizinho que cuida do filho, é não sei quem que ajuda a levar no médico, né? É uma relação de sociabilidade que as comunidades têm de solidariedade, não quero romantizar, mas muitas delas são assim, né? Quando a gente tem a preocupação, poxa, se estou relocando aqui, de repente aqui tem um terreno próximo, que o proprietário está disposto a negociar e eu posso relocar próximo, onde ela vai utilizar a mesma creche, o mesmo posto de saúde, a comunidade vai ficar próximo. Então, tem um critério de proximidade. E aí são esses critérios que a gente gostaria de conversar com vocês, se faz sentido esses critérios ali, tá? Então a preocupação nossa, assim, dessa diretriz, né, é se o plano diretor deve melhorar as condições de vida naquelas comunidades já ocupadas, então reconhecer a realidade daquelas comunidades já ocupadas, né, e garantir novos terrenos bem localizados para a construção de moradias a partir daqueles critérios que eu comentei. E aí, claro, vai precisar fazer essa negociação com os proprietários e tal, para verificar se... Dois exemplos que eu acho que foram muito bem sucedidos aqui em Francisco Beltrão foi da cooperativa de trânsito, de transporte, que é o Quatran 1 e o Quatran 2. Que foi feito pela cooperativa? Eu acho que foi muito bem sucedido. Como eles organizaram, era umas mensalidades que eles pagavam, as prestações que as pessoas pagavam, elas eram baixas. Então, ali eles conseguiram colocar várias pessoas em 2 locais, depois construir suas casas, lógico, num preço que o terreno saiu bem acessível. Mas quem podia participar era quem era familiar de caminhoneiro, tinha caminhão, familiar de caminhoneiro, parente, podia participar. Usando o gancho que a Ana está falando, eu adquiri um terreno nesse bairro porque eu tinha caminhão, para a sociedade normal. Baratíssimo, ponto. Quando veio a documentação, a prefeitura chegou lá e falou, não, isso aqui não é 35 mil que você pagou,
é 150. Ah, daí a avaliação de TBI lá, você colocou TBI em cima do... Hoje, As pessoas que moram lá, eu falo, o IPTU eu tenho terrenos por aí, tá? O mais caro de todos é lá, que foi o mais barato. Como é que é o nome do senhor mesmo? Gilma, por exemplo. Giovanni, sabe que a gente fez um estudo na leitura técnica, foi um estudo sobre a arrecadação de TBI do município. Uma das coisas mais impressionantes, Giovanni, é que, por exemplo, o senhor falou, né, a gente colocou 35 mil, mas foi avaliado em 130. Talvez o seu caso seja uma específica que geralmente acontece no TBI, é o contrário. O valor do imóvel é alto e as pessoas, como é que fala? Registram com o valor abaixo para pagar esse TBI. O que a prefeitura faz? Ela faz uma avaliação de mercado. Qual que é o valor médio naquela área que justificaria aquela cobrança de TBI? É complicado que o senhor pagou o pato pelos outros que estão sonegando imposto. Teve um outro caso também de terreno que eu comprei do loteamento que estava sendo feito. Eu comprei e paguei X valor. Na hora que fomos fazer a mesma coisa. Só que aí também foi exorbitante a mais. Não é a realidade da coisa. Então fica caro, onero muito aqui do rapaz estava falando, porque não é real. Beleza. Perfeito. Vamos para o último tópico, aí depois a gente aí abre a discussão nas contribuições todas. Se bem que quem está falando ao longo do processo está sendo bom, né? Agora a última é regularização fundiária. Tá? Então, o último tópico aí desse bloco. Então, a gente tem o que é irregularidade fundiária, pessoal? Vocês sabem o que é irregularidade fundiária? Sabem, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, tem alguma relação com isso. Então, é alguém que faz, né, de alguma forma, tem o seu terreno e aquele terreno não segue determinados aspectos ligados à legislação. Tem vários tipos de irregularidade. Tem irregularidade da pessoa que só tem um contrato com o governo, tem escritura pública. Tem irregularidade do loteamento que foi até aprovado pela prefeitura, mas não foi feito de acordo com o projeto, e a prefeitura não deu depois o aviso. Tem loteamento que nem passou pela aprovação da prefeitura. Então, a gente tem várias camadas, né, de irregularidade. Uma das coisas que eu queria já iniciar essa conversa com vocês é que é importante a gente regularizar aquilo que precisa ser regularizado. Tem várias situações que a gente tem isso. Situações que já estão consolidadas, já tem ocupação, tem critérios de ocupação, que é importante para a cidade regularizar para as pessoas poderem pagar IPTU, ajudar a financiar a cidade, etc. Mas tem situações de irregularidade fundiária que são muito danosas para nós. E aí é isso que a gente vai tentar apresentar para vocês aqui. Tem critérios. O que a gente regulariza, por que a gente regulariza, o que não dá para regularizar. Se a gente não criar esse critério, a gente vai ter a incentivar aquela imagem que a gente viu da expansão humana. Daqui a 20 anos que a gente vai ter um monte de ocupação de espécies no território, fragmentada, você vai ter dificuldade. Imagina, 80 ocupações ao redor do período do ano, tem que ocupar uma escola. Não tem como colocar um posto de saúde. Só um link desse tema anterior, é que assim, às vezes, justamente por você não ter lotes mais, as pessoas também, por falta de informação, adquirem aquele sonho que ainda está irregular e que depois, para regularizar, vai gastar o mesmo que ela compraria aqui, devido ao pesadelo, que é o que está acontecendo com as nossas chácaras. Então, isso que a gente gostaria de conversar, assim, né, no sentido de que a gente estabelecer esses critérios e que todo mundo saiba as regras do jogo. Para quem quer investir, possa investir com segurança. Nas nossas contas é isso, né? Mas segundo critérios sejam bons para quem investe, mas também que sejam bons para a cidade, de uma forma geral. Acho que a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né? Então, é um pouco esses critérios que a gente está tentando apresentar para vocês. E a gente tem algumas tipologias de informalidade e irregularidade na área urbana, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos de ocupações irregulares, e tem na área rural. Vou apresentar rapidamente cada um deles e depois as diretrizes que a gente está sugerindo. Tá? Então, na área urbana, loteamentos e ocupações, esse aqui a gente identificou 31 áreas de ocupação irregular dentro do perímetro urbano. Tá? Então, não são poucas áreas. O que a gente fez, só para vocês terem ideia, foi cada uma dessas áreas, a gente identificou individualmente qual que é a população, quantos domicílios tem, qual que é a área total, qual que é a densidade, se aquela ocupação tem mais de 50% dos lotes ocupados, porque às vezes tu tens uma ocupação lá que tem 80 lotes, mas só tem 2 casinhas. Mas tem outras que tem os 80 lotes ocupados. Então, tudo é irregular. Às vezes a pessoa quer regularizar os 80 lotes, mas só tem 2 pessoas morando, mas aquela está muito distante, vai ser muito caro para o município. Então, né, esse é um critério importante da ocupação. Outras, questões de topografia. Se a topografia adequada, se está em beira de rio, se tem áreas com alta declividade. Outra, né, se tem risco ambiental. Qual que é a data estimada? A lei de regulação fundiária 3465/2017 estabelece um marco temporal, né, que é 2016. Né?
Então, quais que são anteriores e posteriores a 2016? Quais que tem pavimentação? Qual que tem iluminação pública? Qual que tem equipamento comunitário por saúde, escola, por perto, né? Qual que tem espaço público? Quase não tem espaço público, né? Praça, área de lazer, infelizmente essas áreas quase não tem. Qual que é o padrão construtivo? Se é de baixa renda ou se é de renda intermediária? Porque isso aqui é uma coisa importante, se for regularizar de baixa renda, é eu e social. Quem vai ter que bancar isso é a prefeitura, regularização. Se é renda intermediária, em princípio, quem financia são os próprios moradores, ou o empreendedor. É o povo, é a sociedade que financia, né? E a conectividade, se aquelas áreas estão conectadas ao sistema, à cidade ou não, se estão desconectadas ou conectadas. Então, só vocês verem a diversidade de situações que a gente tem aqui. Tá? E aí o que a gente fez, esses aqui são cenários, por exemplo, a gente tem ali a Trincheira Santa Bárbara, Água Branca, Rua Baeté, Novo Mundo. A gente tem situações que começam com uma rua cheia, rua pavimentada com asfalto, iluminação pública, as casas de bom padrão. Por que não regularizar isso? Não tem área de risco. Algumas áreas, com áreas que têm 2 ou 3 moradias numa área de risco, né? Talvez a regularidade ali seja um tipo de pé. Então, é um pouco esses critérios. E aí, esses aqui foram as várias situações que a gente identificou. Áreas consolidadas com infraestrutura, então consolidada que a pessoa já estava há 10, 15, 20 anos, né? Já tem infraestrutura, já tem água, acesso à energia elétrica, áreas que estão em processo de consolidação, áreas que estão em setores de risco, restrição ambiental, áreas que são terras públicas. Terra pública que é um pouco mais fácil de regularizar, porque não tem litígio. Né? Quando é terra privada, às vezes o dono original está fazendo reintegração de posse e tal. Cada uma dessas coisas tem uma situação diferente. E áreas que são parceladas, mas quase não tem moradia. Né? Então são situações bem diferentes. Então ele não pode tratar tudo com a mesma regra. E aí aqui são os critérios que a gente está sugerindo para identificar quais são daqueles grupos lá. A gente não vai falar de situação específica. O meu loteamento tal, a minha área tal, porque aí a lógica vai ser sempre do interesse particular. O que a gente quer aqui é apresentar para vocês quais critérios que separariam aqueles que poderiam ser regularizados daqueles que não poderiam. Isso já está na legislação atual, alguns deles, e mesmo assim o pessoal continua produzindo fora da regularidade. Né? Então, primeiro, marco temporal, isso aqui é a questão da lei federal, a gente tem que obedecer, né? Que tem que ser anterior a 2016. Ter algum tipo de integração com o tecido urbano, ter alguma via de conectividade, a pessoa poder chegar naquele loteamento, né, naquela área de situação formal. Está relativamente próximo de serviços urbanos, né, posto de saúde, escola, né, a gente colocou 1000 metros, e quase muitos deles estão ali com mais de 1000 metros, não tem muito problema, então, né, está com pelo menos 50% dos lotes ocupados. Tem presença de infraestrutura básica, assim que a lei fala que tem que ter pelo menos 2, dos 5, pelo menos 2 tem que estar presentes, né? O água, esgoto, drenagem, iluminação pública, pelo menos 2 deles tem que estar presentes. E ser irreversível, inviável a reversão. O que é inviável a reversão? A gente tirar aquela comunidade dali e ser mais caro do que a gente qualificar ela no território. Então, esse é um critério também que a lei coloca para a gente, a lei federal, de 346. Né? Do ponto de vista, se é regulação de área social, a gente tem que ver também o perfil social. Até 3 salários mínimos, a maioria da população, no princípio, é regulação de interesse social, se for acima de 3 salários mínimos, as próprias famílias que financiam a saúde. Então, contrato de geólogo, o topógrafo, fazer levantamento, o advogado, né, faz o processo na prefeitura, mas é o próprio proprietário que financia isso, se ele tiver de acordo com os critérios. Né? Não é só porque tem renda que vai poder regularizar. E aí, essas aqui são as questões ligadas à análise se é possível ou não o reassentamento. Se é possível tirar aquela comunidade e colocar em algum outro lugar. Então, o custo, o impacto para as famílias, a ausência de alternativas fundiárias, tem algum outro terreno disponível ou não, e o custo da remoção vezes o custo da regularização. Então, esses aqui são os critérios, né, que a gente está colocando para poder separar ou não quais são os passíveis de regularização. Então, aqui é um exemplo de ficha. Por exemplo, né? Temos esses critérios, seria muito tranquilo, tanto para o proprietário quanto para o público, por exemplo, fazer uma avaliação. O tempo, ou não é anterior a 2016, tem posse de tanto tempo, tem lotes assim, né? Vai preenchendo sim ou não cada um daqueles critérios e vai dar um resultado que fala se aquele lote, se aquela leva é regularizada ou não é regularizada. Tá? Então é um pouco esse critério que a gente quer estabelecer para todo mundo, para a prefeitura ter segurança de gerenciar isso, para o empreendedor que quer fazer loteamento saber o que ele precisa oferecer para de alguma forma regularizar, aqueles que já construíram, o que ele precisaria fazer também para poder ter condição de regularizar. Tá? Porque, infelizmente, acontece muito, não é a realidade de todos os empreendedores, tem muito empreendedor sério, mas
mas também tem muito empreendedor que vai lá com uma reta escavadeira, abre uma rua, começa a vender, a comercializar, e depois vai no contrato de complemento precário e vem a população pressionar a prefeitura tem que colocar infraestrutura e equipamento. Então isso é um problema. Se a gente coloca que todas as situações podem regularizar, a gente está criando uma condição de incentivo para que isso aconteça e se reproduza. A gente tem que ter muito cuidado. Essa é uma preocupação que a gente estabelecer critério. Né? Tá? E aí, agora para a parte rural, última parte aí. A gente fez aquela mesma análise para os 42 núcleos rurais. Aqui a gente colocou uma linha, porque aqui são os nomes de cada um dos núcleos. Só que ele não queria que o pessoal fosse, Jacutinga está ali ou não está? O meu está ali ou não está? Né? Então a gente tampou aqui o nome que a gente quer discutir. São esses critérios aqui. Então a gente analisou todos os núcleos de ocupação na área rural, de uma forma geral, né? Com alguns critérios. Densidade habitacional, a área, se tem quadra, se não tem quadra, né? Conformação de quadras, se tem uso misto, se tem atividade rural, se tem equipamento público, se tem infraestrutura, a questão da topografia, morfologia, né? E se é uma área com característica de reversão ou não. Algumas dessas áreas atendem a todos esses critérios. Por incrível que pareça, todas as áreas já são perímetros urbanos atuais. Jacutinga, Piléis, né, Jacaré, são aquelas áreas que hoje, por serem perímetros urbanos, a prefeitura já estabeleceu uma qualidade mínima. Várias áreas dessas aqui não atendem nada, ou não atendem uma boa parte desses critérios que eu já li. Tem loteamento regular, consolidado, não vai atender tudo isso. Não, mas a consolidação é uma questão importante para caracterizar. Né? Então, o que a gente acha? A gente acha que tem e aí a gente tem alguns dados aqui que são importantes, que são esses aqui, ó. Daqueles parcelamentos ocupados, 80% tem menos de 100 habitantes. São minúsculos. 55% tem menos de 25 domicílios. E 62%, a densidade é 5 habitantes por hectare. É uma densidade, uma casa aqui, uma outra casa lá longe. Então, é uma densidade muito baixa. E aí vocês imaginem se a gente coloca, né, 62% com a possibilidade de regularizar. A lógica ele é quase um uso rural mesmo. A pessoa está ali no lote grandão, no área rural, tudo certo, ela pode ocupar. Não tem muito problema. Né? A questão é a gente, por exemplo, estabelecer um perímetro urbano ali, e de uma hora para outra a prefeitura tem que colocar pavimentação, iluminação pública, uma área que está distante do perímetro urbano, do centro. Então vocês veem que talvez algumas dessas áreas aqui, aquelas com população maior, aquelas que têm mais domicílios, aquelas que têm uma densidade maior, é importante para o município, né? Até para eles poderem pagar imposto, poderem ajudar a financiar aquilo que eles vão ter como retorno da infraestrutura. Agora, algumas áreas vai ser muito custoso, vai ser muito caro, vai trazer um retorno muito frágil. E a gente vai estar incentivando esse parâmetro. Tá? Então, aqui são alguns desses cenários. Vocês veem algumas áreas já com infraestrutura, com conjunto de moradias, com iluminação pública, com energia elétrica, e algumas áreas, se a gente olha, passa por ali, parece uma chácara, né? Uma propriedade rural mesmo. Assim. Vocês veem a diferença de uma característica dessa com essa. Não pode tratar da mesma forma esses dois. Só que esse aqui está reivindicando a regulação fundiária da mesma forma como aqui mais. Só que o custo para esse aqui já está quase todo lá. Já está consolidado, já tem construção, já tem pavimentação, já tem iluminação pública. Esse aqui a gente vai ter que fazer tudo. E às vezes está a 8 km de distância do centro. Aí vai ter que passar o caminhão turístico, vai ter que passar, né? Então, esses são aspectos, se vê caminho turístico passeando rural também. Mas vai ter que colocar toda a infraestrutura complementar. Algumas dessas estão muito próximas de sistema viário estruturado, né? Muito bem localizadas e tal, né? Que tem uma característica um pouco legal. A gente costuma chamar de comunidade rural, né? Tem comunidade rural que está tudo certo ali, né? Então a gente tentou separar isso para depois uma comunidade rural lá com 20 pessoas não querer ser perímetro urbano. Né? E aí, isso aqui, por exemplo, são as chácaras rurais, né? As chácaras de recreio. Essa imagem aqui, ó, voltando um pouquinho, essa imagem aqui, né? Então, esse aqui é aquele perímetro de 7,5 km a partir do aeroporto, que foi traçado, né? Um círculo onde, em princípio, né, a legislação municipal permitiria a instalação de condomínios de chácaras rurais. Qual que é mais longe do centro mesmo? Tem algumas que estão dentro do perímetro urbano. Tem algumas que estão até mais longe, a gente só não colocou, tem que ter um mapa já visível. Só uma curiosidade, quantos tem, acho que uma que a gente identificou com 12 km do centro. Mas tem uma lá que é divisa com 12 do perímetro externo. Flor da Serra. E aí, se vocês verem, essa questão aqui, por exemplo, qual que é a lógica? O perímetro urbano, dentro do perímetro urbano, pode fazer parcelamento do solo, lotear, condomínio, tudo isso, né? Nessa área aqui, continua sendo área rural.
Né? Então, tu não pode ter nenhum tipo de parcelamento do solo menor do que o modo rural. Tu pode fazer um condomínio de chácaras. 20 metros quadrados. É 20 mil agora, abaixou, né? O modo fiscal para 20 mil. Era um alqueire e uma quarta. Mas eles deram uma homogeneizada, agora baixou para 2 hectares, né? Para 20 mil metros Está quadrados. dando uma lei assim. Está tramitando do Zé Trovão, né? Então estão reduzindo para 20 mil. Qual que é a lógica? Pode ter um condomínio ali, não pode fazer loteamento. Pode ter às vezes 2, 3, 4, 5 casas dividindo aquela terra. Pode fazer fracionamento de subsistência. Então, qual que é a lógica? A lógica é que a legislação federal, lei da terra, né, e a legislação que tem no INCRA, ele permite loteamento de chácara. Ele permite condomínio de chácara, mas ele tem que ter característica de uso rural. Ele não pode ser um escamoteamento de um loteamento urbano. Então, às vezes, tu ter 20 mil metros quadrados e colocar lá dentro 40 casas. Isso não é um condomínio rural. E aí, não é só a gente que está inventando isso. A gente tem um Ministério Público que está aqui em Francisco Beltrão do ano. Né? E aí a gente fez um levantamento, por exemplo, de todas as situações. Em Francisco Beltrão, são 42 empreendimentos de chácaras que entraram no processo na prefeitura para aprovação. Que seguiram todos os processos e as exigências, foram só 2, que estão regulados atualmente. 3 estão em processo avançado de regularização. E 3 estão aprovados com inconformidade. A pessoa tem que ajustar o projeto. Então, dos 40 e tantos, a gente tem aqui, 2 mais 3 mais 5, tem 10. Um quarto, 75% de tudo que foi feito de condomínio rural nesses anos, eles estão totalmente em conformidade com a legislação municipal e federal. E aí, aqui está identificado, a gente tem 12 empreendimentos embargados pelo Ministério Público, tem 16 empreendimentos que são irregulares, sem aprovação, que não atendem os requisitos que a lei coloca. A gente tem aqui arquivados, que a pessoa desistiu de processo, mais 10, e tem aqui indeferido por inviabilidade. Foi analisado e foi indeferido. E aqui somos vários aspectos, Cada uma daquelas situações aqui, por exemplo, pega o que foi embargado pelo Ministério Público. Aqui tem situações ligadas ao aspecto ambiental, aspecto de acesso viário, aspecto de obras irregulares, de não respeitar a reserva legal, várias camadas de irregularidade que esses condomínios rurais, essas chácaras rurais estão. Então, aquela questão não é necessariamente chácara rural. É importante você ter algum desses empreendimentos, só que tem que também obedecer alguns critérios, para que a gente possa fazer com que isso não vire a lei. Se o Ministério Público está aqui, essa lei do município está sendo questionada pelo Ministério Público. Só vocês terem ideia, a gente fez um levantamento do que a gente chama de precedentes no judiciário paranaense. Isso ninguém fez no Brasil inteiro, só no Paraná. Do que a gente tem de processos no Ministério Público e na Justiça ligados a chácaras rurais. Questionando, por exemplo, a definição do regime jurídico, condomínio de lazer em zona rural é uso urbano. Então, condomínio rural com característica de uso urbano, com fração ideal pequena, com uso intenso, às vezes com verticalização, é uso urbano e era rural. Não é permitido. Fração mínima, então ter condomínios rurais com fração mínima menor que 2 hectares. Está lá o Ministério Público, está lá também com ação de referência. Obrigação ambiental, seria uma coisa importante, por exemplo, quem compra um terreno no condomínio rural desses que teve algum problema ambiental não resolvido, quem compra o terreno, ele assume junto o ônus desse problema. E o ônus desse problema jurídico não é a pessoa que vai junto com o terreno. Então, só para a pessoa saber que às vezes a pessoa compra sem saber isso. Que se tem uma descaracterização, por exemplo, da vegetação originária ou da reserva legal, aquele proprietário que comprou aquele terreno que foi descaracterizado, ele vai ter que responder judicialmente por isso. Então, são várias camadas. Ilegalidade de autorizações municipais, cartório que não pode registrar essa lei municipal. Então, várias camadas. Só para vocês entenderem que a gente está num território muito complexo. Que é importante as pessoas que estão produzindo, a população entender isso. E aí, quais são os critérios que a gente está sugerindo para isso? A localização, onde que pode ser instalado, onde é que não pode ser instalado. O tamanho, que é a área mínima obrigatória, que a legislação fala, 2 hectares. A infraestrutura, o que é a responsabilidade do proprietário. As acessos e vias, como chegar e circular. As edificações, o que pode, o que não pode ser construído. Não que a gente vai falar tudo, Mas, poxa, pode um prédio de 20 andares numa área rural? Pode. Então, estabelecer alguns parâmetros para isso. Meio ambiente, quais áreas têm que ser preservadas, o controle. E aí, esse aqui é o gráfico, que é o último slide nosso, apresentação. Os critérios que a gente está sugerindo que tem a ver com a legislação federal.
Primeiro, de localização. Claro que tem que estar em zona rural, né? Então, o condomínio de chácara, né, tem que estar em zona rural. Tem que estar no distanciamento mínimo de área urbana. Porque o que está acontecendo no Francisco Beltrão é o contrário. Eles estão propondo que as chácaras de recreio sejam próximas do perímetro urbano. A lógica disso, na verdade, é justamente de emular um parcelamento do solo. Né? Então, não é uma chácara urbana, é como se fosse um parcelamento do solo próximo da área urbana. Então, quando coloca distante, a lógica de quem vai morar lá é a lógica de quem tem uma chácara de recreio. Você acha que a lei aqui do Beltrão, mas ela, na verdade, ela criou um outro perímetro. Eu acho que só existe no Brasil. Né? Só existe em Beltrão, que o pessoal que é bem no urbano. Fica bem no urbano e bem no rural. Que não existe no nosso. Não existe, só essa lei municipal. Criou quase normativo não existe. Tamanho, né? Então a relação, tamanho da gleba é de 2 hectares, a fração mínima, né? Então o que pode ser dividido, né? A gleba, se tem uma gleba de 20, a fração mínima pode ser de 20 hectares, né? Eu posso dividir por, né, 10 terrenos de 2 hectares. E o limite de densidade, então a gente sugere que o máximo de uma gleba de 20 hectares tenha no máximo 10 unidades agrícolas. Então, um lote, né, como se fosse a fração ideal, o máximo seria como se fosse 2.000 metros quadrados. Menor que isso, 1.000 metros, 500, 800, passa a configurar um lote urbano. Então, 2.000 ainda tem uma característica de lote rural. Infraestrutura, muito importante isso aqui, pessoal. Então, essas chácaras de recreio, elas têm que ter autonomia de serviço. Oferecer abastecimento de água e oferecer saneamento básico. Então, cada casa tem que resolver a sua solução de saneamento, esgotamento sanitário. Não obrigar depois que a prefeitura coloque rede de água a 8 km daqui. Então, para poder instalar, vai ter que ter a viabilidade das casas ter acesso à água, né? E ter acesso ao esgoto. Acesso de vias, né? Que esses condomínios tenham acesso por estradas já existentes. Né? Essa parte do fornecimento de água está um debate ali na cidade sobre questão dos poços artesianos nas comunidades. Sim. Que tinha uma previsão de muitos e não foram executados, enfim. Isso vai falar alguma coisa no plano diretor, nesse tipo de abastecimento? A gente fez um diagnóstico, né, sobre isso na parte da infraestrutura, que identificou quais são aquelas áreas que têm menor cobertura dessas redes, mas o instrumento específico disso é o Plano Municipal de Saneamento Básico. É ele que estabelece essa rede. Né? Então, o plano diretor indica, de acordo com a infraestrutura instalada, quais seriam aquelas áreas que poderiam ser ocupadas ou não. Mas aquelas que estão carentes de infraestrutura, o plano diretor, em princípio, né, é o plano municipal que estabelece hierarquia, prioridade, investimento e tal. Então, a gente pode indicar no diagnóstico, indicou, e a gente, provavelmente, o plano diretor vai ter um capítulo que é de políticas setoriais, que a gente vai indicar, é importante que o plano de saneamento básico indique tais áreas, dê prioridade a tais áreas. Então, vai dar diretrizes para isso. Mas quem efetiva mesmo é o plano municipal de saneamento básico. Então, acesso por vias, edificações, então, ocupação máxima de 10% da fração. Então, por exemplo, se é uma fração de 2.000 metros quadrados, eu posso ocupar com a edificação do máximo de 10%, isso que é 200 metros quadrados. Até 2 pavimentos, poder construir 400 metros quadrados ali. Mas eu vou ter 90% do terreno permeável. Essa é uma preocupação. A pessoa não tem um lotezinho pequeno, para permeabilizar tudo numa área rural. Já é bastante coisa. Meio ambiente, então 20% da reserva legal é a legislação federal, a gente tem que manter os 20% da reserva legal. E uma coisa importante que o Ministério Público está pegando, tem que ter uso rural ativo. Então tem que ter algum tipo de produção para caracterizar como área rural. Não uma produção, para venda, para comercialização, mas tem que ter algum tipo de atividade produtiva rural, que seja para subsistência. Mas tem que ter um vínculo com a terra. Justamente para não colocar na dinâmica rural a lógica da valorização imobiliária mais pesada. Então tem que ter um vínculo com a produção. Isso aqui não é a gente que está inventando, né? É o que está na legislação federal também. Usos permitidos, né? Então lazer, recreio, turismo rural, agroturismo, agropecuária, subsistência, tudo certo, né? Então tem lá um Airbnb, rural, comércio, turismo, tudo certo. Quem também gera renda no município, tem um impacto pequeno, não tem necessariamente se seguir ali, né? Lote mínimo, 2.000 metros quadrados e tal, a fração mínima, né? Tudo certo. Mas vocês vejam que a legislação também, e o Ministério Público está em cima, que proíbe moradia permanente nessas áreas. É só para moradia ocasional. Esse é um outro aspecto importante também. Mais no final de semana. Assim, dá para entender, porque às vezes até algumas pessoas gostariam de morar lá mesmo, efetivamente, mas é o que a lei federal coloca. Infelizmente, veda, né, a moradia permanente nessas áreas. E outro aspecto é de controle também, né? Então, de ter a cada 3 anos ali um
monitoramento, porque o que acontece é que às vezes o proprietário aprova de um jeito, vende, e daqui a 3 anos já começou a parcelar, vender, já fica o loteamento, né? Então tem um acompanhamento para que ele continuar sendo caracterizado ou não. Esses aqui são os critérios que ele está sugerindo, você não precisa se preocupar com cada um deles, porque na versão preliminar você não poderia aplicar, não sugerir, críticas, aquilo que a gente queria para vocês apresentar os critérios. Pessoal, olha, para a regularização fundiária não pode tratar tudo da mesma forma, tem que ter alguns critérios. Aqui ele está sugerindo alguns, a gente pode discutir hoje aqui, não tem problema nenhum. Vai ter tempo para vocês olharem com calma e também dar complementações para esses aspectos. Tá? Então, essa é a nona e última diretriz. Né? Esse plano diretor deve prever parâmetros adequados para a regularização de núcleos de comunidades rurais. Então, ninguém está dizendo que não vai regularizar e nem que vai regularizar. Vai ter parâmetros para regularizar. Bem como a implementação de condomínios rurais. Tá? Então, são essas as diretrizes. O que eu vou fazer agora? Vocês receberam essas fichas. Vocês veem que as fichas, elas têm essa conformação aqui, né? Então, as 9 diretrizes, frente e verso aí. E a ideia é que vocês falem se vocês concordam, não concordam, concordam parcialmente. E tem uma parte final da ficha onde vocês podem colocar qualquer crítica, sugestão, complementação a qualquer diretriz. As diretrizes são genéricas, a gente sabe disso. Mas o que elas fazem, como qualquer diretriz, ela não é um projeto, ela é uma diretriz. Ela orienta, né? Qual que é o caminho que a gente quer dar. Então, a ideia é a gente ver se isso tem aceitabilidade para a população. E se a gente tiver maior aceitabilidade, a ideia é que a gente continue nessa linha. Então, a sugestão que eu dou, não precisa colocar nome de vocês, não precisa se identificar, a ideia não é essa, mas que veja se vocês estão de acordo parcialmente ou desacordo em cada uma dessas diretrizes, e se acharem que tem alguma necessidade de complementação, tem atrás ali a possibilidade de vocês escreverem o que vocês querem. Isso aqui não é formalidade, pessoal. Todas as fichas que a gente faz, a gente sistematiza, vai ter um documento apresentando isso de forma sistemática. Olha, de tal diretriz, 80% da população está de acordo, 20% não está. Essa aqui, 80% está de desacordo e 20% está de acordo. Essa aqui, as pessoas sugeriram tais e tais contribuições. Tudo isso vai estar no documento. Tá? A gente tem, se vocês olharem já no site, aqui, ó, que participa do beltrão.urs.br, está o produto da leitura comunitária do diagnóstico. A gente fez as rodadas de oficinas de discussão, está tudo sistematizado, tudo que veio da população, em cada uma das oficinas. E a gente fez o trabalho de tentar fazer com que essas diretrizes estivessem comprometidas aqui. Tá? Então, a gente gostaria muito que vocês respondessem. É obrigatório, né? Mas se vocês puderem responder para a gente... E agora eu deixo aberto aí para dúvidas. Fernando, desculpa, só já posso falar. Então, a Natália ali, ó, aquela de óculos, ela vai estar ali anotando as inscrições. Quem quiser falar, só levantar a mão, só para a gente organizar aqui, tá? Fala, Fernando. Eu tenho 2 preocupações que envolvem daí, se o plano diretor vai, de alguma forma, mudar na escrita, seja dentro da própria lei em si, para ver esse tipo de situação. Que é o seguinte, lá dos primeiros blocos que foram apresentados, que termina lá, sobre quando você coloca aqueles eixos, né, que hoje são as rodovias e as futuras, né, os futuros contornos, e tem trechos que hoje eles já atravessam o período urbano, né? Não necessariamente só o período urbano, mas atravessam áreas urbanas consolidadas. Inclusive, o último contorno que saiu, ele já nasceu num pedacinho dentro da cidade. Então, a minha preocupação é o seguinte: existem loteamentos, áreas urbanas, assim, consolidadas, além do eixo rodoviário. E foram autorizadas, no caso agora, mas a entrada, o acesso para esses loteamentos, muitas vezes em bairros, é assim, uma picada. Se abriu, certo? Está aqui no local que as carreiras passam a 80, 90, e você tem que sair do lado, certo? E isso já é um risco para cá. E nem se fala no acesso do ciclista, pedestre, né? Então, assim, quando você fala lá, independente da direção, né? Existe uma direção predominante que vocês estão propondo de crescimento da cidade, mas não quer dizer que não vai acontecer num ponto isolado ou no loteamento novo, né? Em outra direção, processo contrário, né? E a minha preocupação é, seja na direção predominante ou não, algum dispositivo que a liberação desses novos bairros, loteamentos, eles tenham que ter de acesso humano, básico. Né? Porque hoje já tem vários, tem anos que o acesso é extremamente complicado. E aí, eu emendo nesse problema a questão de quando você coloca
função ou de rodovias, por exemplo, ou da característica natural de uma cidade, por exemplo, de um morro ou de um rio, né? Que pedestres, por exemplo, têm que dar uma volta enorme para ir, às vezes, do ponto A ao B, que se tivesse uma passarela de 50 mil reais, né? Sobre o rio ou sobre a rodovia, né? Evitaria mortes, evitaria, né? A gente tem aqui, já que é essa área hoje aqui, né? Essa área do Trevo de Santa Bárbara. Mais clima, onde o rio tem mais segregação. Exato, as pessoas que moram ali, Alvorada, existe um trânsito de pessoas ali no Trevo de Santa Bárbara em função desse Alvorada, São Miguel, né? E ali já morreram várias pessoas, várias. Então, assim, não sei se tem como no plano diretor, lá naquela parte de caminho habilitário, além daquelas rotas que você mostrou, até me preocupa um pouco aparecer aquele mapa que o prefeito fez, por exemplo, né? O prefeito já é um parto para o prefeito fazer a calçada pelo recurso público, porque ele entende que é o proprietário que tem que fazer, que está na lei, né? Então já é um parto acontecer com o recurso público a calçada. E aí o prefeito vê aquele mapa e fala, não, eu só preciso fazer nessas rotas aqui, né? Então eu fico meio preocupado com isso, de repente ter alguns dispositivos, uma vez que calçada, deveria ter todas as coisas. Então, se tiver como ter algum dispositivo, inclusive legal, né, de prever essas situações para a mobilidade ativa, principalmente e no caso de acessos de novos loteamentos, por exemplo, independente se ativa ou é ciclista para o próprio carro, se seguir o exemplo dos últimos aí que estão para fora da rodovia. Também, no nosso município aqui, é cortado pelo rio, né, de ponta a ponta. A gente vê cidades afora aí, Itália, outros países que usavam o rio para uma mobilidade, né, usar o rio como o pessoal vai de um ponto ao outro, até de seguir, e tal. Nós temos, nossa, dá para cuidar tudo os bairros com toda a sua vida, só que tem que ter um cuidado melhor com o nosso rio, sabe? O nosso rio é bonito, o nosso rio é o cartão postal da cidade. Se fizesse investimento no nosso rio, aí a nossa cidade era outro patamar. Nossa. Como é que é o seu nome? Emerson. Perfeito. Eu queria só responder o Fernando para não escapar, mas tem tudo a ver com o que está explicando. Depois já passei Tem a ver com a mobilidade, tem. É dele também? Ah, então vários tá. aspectos, sabe? Só não quero esquecer das duas perguntas. Essa questão dos acessos, nós temos uma PR, nós temos uma sede regional do PR aqui, né? Então, que é a responsabilidade do PR, a gente tem que pedir as autorizações. Você indo para o município vizinho Pinhas Mares, na chegada do município, que também é uma rodovia, é interessante que tem uma ciclovia que acompanha o trecho todo. Até numa visita ao Roberto, do PR, eu fiz esse comentário com ele, porque é um pedido que nós temos da comunidade do Mata Nova Concórdia, porque o pessoal caminha do lado da rodovia, e o Roberto está numa ciclofaixa nesse trecho da comunidade, porque o pessoal faz caminhada no final do dia e eles estão andando em cima da rodovia. Então, eles não sabe que a gente nunca pensou nisso. Então, essa interface nossa da prefeitura, com o DR, esses pedidos todos, eu não sei se cabe alguma coisa no plano diretor, mas são pontos que a gente tem que explorar muito na nossa cidade, inclusive os acessos também que nós solicitados, né? Porque a maneira da DR é encaminhar um projeto, como a gente está vendo o projeto de já, a lei também das perimetrais, que é um projeto que está para ser doado para os empresários, com o envolvimento da CEF. Então, nós temos vários pontos, eu não sei aonde caberia isso no plano diretor, que é um assunto levantado nessa questão aí, né? Só um complemento de 10 segundos que ela falou. Que essa cidade brigou, os políticos foram atrás, por dar um curso de medicina para a cidade. Esses dias eu presenciei 3 alunos, acho que eram alunos, em cima da rodovia, naquele trecho ali, para acessar o hospital regional, provavelmente vindo da setor de saúde, ali para ir para o hospital regional. Porque é os barrancos do Rocha aqui, você tem 5 centímetros, fora as travessias, né? Uma coisa que a gente veio aí respondendo, né? Boa parte das estratégias ali do eixo de mobilidade, caminhabilidade, a gente fez aquele levantamento de sinistro. É impressionante como tem algumas esquinas que a gente tem um público muito grande de acidentes. Para pedestres, para ciclistas e para motociclistas, sobretudo. Então, está incorporado nessa lógica daquelas rotas internas, elas estão incorporadas. Esses
acesso perimetrais, eu acho que talvez esteja faltando. Assim. Então, até um suporte que a gente gostaria de ter aí, né, identificação dessas, para a gente poder talvez incorporar. Sobretudo no plano de mobilidade, que ele pode identificar quais são aquelas que são mais sensíveis e também estabelecer como a hierarquia das rotas fluviárias, que você comentou, e também uma hierarquia na qualificação dos cruzamentos, né, pela importância e pela quantidade de sinistros, de acidentes que acontecem ali. Então, isso em relação à cidade existente, e uma outra preocupação que é muito justa, Fernanda, é sobre a cidade que vai ser construída. Né? Não aparece aqui, né, mas o zoneamento vai ter esse papel. Né, de evitar que a gente... Só deixa eu que a gente vai ter no zoneamento é evitar que a gente tenha atividades residenciais próximas dessas localidades. Né? Que já aconteceu, não sei como foi aprovado, mas foi aprovado. Já está lá, a gente vai ter que resolver. Agora, não pode repetir esse erro. Né? Então, a gente tem ainda várias áreas que não foram ocupadas e tem essa nova perimetral que vai ser proposta agora. Né? Então, essa é uma preocupação grande para o diretor de como conter esse tipo de dificuldade com a preocupação. Mas o mapeamento, talvez, dessas entradas, dessas ocupações, então, pelo que eu me lembro, posso estar equivocado, acho que a gente não fez. Então, se puder depois complementar com esse estudo, acho que vai ser bem importante. Posso partir depois por diante. Complementando sobre a questão dos calçados. Esse é um ponto que nós estamos com uma dificuldade grande dentro da Câmara Técnica de Infraestrutura do CONDEP, junto com o Júnior Galvão, pela mudança da legislação da formato da calçada há 2 anos. Então, nós estamos exigindo a cartilha nova de calçada do município, que era para ser feita aquela calçada da Câmara de Vereadores do modelo que foi errado novamente. Então, a gente não consegue ter uma calçada modelo Francisco Beltrão para mostrar para a população. E aí existe um debate muito grande dentro do CREA, porque nós defendemos que não é mais responsabilidade que mudou. Se o proprietário entrar na justiça, ele ganha, porque não é responsabilidade do proprietário, é responsabilidade da prefeitura. E aí, toda vez que a gente coloca na reunião do conselho, na Câmara Técnica, todo mundo fica quieto e um silêncio aqui em Francisco Beltrão, porque eles querem insistir com a responsabilidade do proprietário. E mudou, não é mais, é do município. Então, as calçadas hoje é de responsabilidade do município. Só que isso segundo o tempo inteiro e não é falado em lugar nenhum. Hoje, se eu entrar na justiça e falar para eu tenho que fazer a calçada na frente da minha casa, eu ganho isso. Então, existe essa questão, que eu não sei como que vai ser abordado no projeto, porque a população precisa ficar sabendo disso. De como é o novo modelo, mediante a nova norma, e que a responsabilidade é do município. Uma das coisas importantes é a fala do Fernando, que é bem estratégica, é criar lógica. A lógica não é que as ruas não tenham calçada. Todas elas vão ter que ter um padrão, e a ideia é que é um padrão que ela reconheça essa hierarquia diferente. Então, o que significa uma calçada no eixo estruturante contínuo? Porque aquele eixo estruturante a gente vai estar oferecendo muita coisa para o proprietário. Vai estar oferecendo transporte coletivo, vai estar oferecendo ciclovia, vai estar oferecendo proteção. Aquele terreno ali vai estar valorizado por 7, 8 vezes pelo fato de ele estar oferecendo potencial positivo grande. Então, ele, em princípio, teria mais condição, mais responsabilidade de ajudar a estruturar aqueles eixos que a gente está propondo. É um pouco essa lógica, né? Sobre a antiga, realmente estava com o setor de infraestrutura, da prefeitura, essa elaboração, mas daí agora o dia a gente segurou. Puxou para vocês. E agora a gente está elaborando. Ia para a Câmara Técnica, daí o Júnior mandou, daí a gente ia fazer, ele falou, não, a gente está ajustando. Aí a gente pedia a cartilha, até fizemos um ofício mês passado solicitando a cartilha para a gente poder começar a falar sobre ela, depois de 1 ano de debate. Aí eles mandaram a lei. Daí a gente mandou o ofício, vamos notificar a prefeitura, porque a gente precisa de uma cartilha. A prefeitura, daí como a gente estava demorando, a gente começou a elaborar. É importante que o plano de mobilidade do diretor dê orientações para essa cartilha. Ela não precisa ser refeita daqui a 1 ano. Assim. Então, é um pouco essa lógica, porque como a gente vai ter diretrizes diferentes para as vias, é importante que as calçadas se adequem a isso. Porque agora é o momento da gente juntar tudo, porque dentro da nossa Associação dos Engenheiros, a gente está sempre recebendo um arquiteto, o que está valendo agora? Como é que eu faço a cartilha? Como é que eu vou falar para o meu cliente? Aí o piso está de jeito, depois muda o piso. É aquele silêncio. Ninguém responde porque, na verdade, a gente está sem pôr oficialmente isso, né? Está estudando porque tem tamanhos diferentes de calçadas, e tem que adaptar a atualização da acessibilidade, né? A gente está elaborando. Se a partir do momento que uma rua ela é averbada no cartão
sociais. Então, teoricamente, os moradores que pessoas que aquela rua, eles podem fazer um pedido para a prefeitura para fazer a calçada lá, porque dentro da lei não está sendo uma eficiente. Já aconteceu uma coisa disso, dá para fazer isso, porque tem situações que tem ruas que as propriedades estão pagando há 30 anos de IPTU, a prefeitura não asfaltou, não tem a calçada feita, mas na época, 15 anos atrás, por exemplo, o pessoal que fez aquelas ruas ali, entregou com meio-fio, entregou pavimentado e tal. Só que por uma questão, talvez, da prefeitura não dar atenção, ela deixou aquilo ali se perder. E estragava o pavimento, meio-fio, enfim. Só que todo mundo paga IPTU há 30 anos. Um exemplo de uma rua que paga IPTU há 30 anos, e a prefeitura não pavimentou, está sem a calçada, os caras pagam IPTU há 30 anos sagrado, de vários lotes, e a prefeitura não assiste. É possível, então, os moradores, os proprietários, tem lá, porque não está ainda não conseguiram lá, mas tem vários proprietários. Eles podem pedir isso para a prefeitura fazer a calçada, por exemplo, é uma questão que talvez se possa colocar no plano diretor ou não. E outra questão mais séria do DR é o seguinte: o DR ele faz contornos, mas quando você vai conversar com o DR para pedir adequação de acessos, para pedir incorporação de acesso à área urbana, o DR dá uma resposta muito pontual, assim, a nossa obrigação é só fazer o contorno, a gente não está preocupado com acesso A ou acesso B, ou se vai ser feito acesso. Então, a cidade vai acabar sendo cercada por contornos que vai ter um ou outro ponto único para você poder entrar ou sair da cidade, e um eventual problema mais sério gravado na cidade. Se trancar 3 ou 4 pontos na cidade, todos os cidadãos vão estar todos trancados, porque incondicionalmente ele faz um acesso, às vezes detona a rocha, faz uma passagem, enche de guarda-reio, que você não consegue vir de ruazinhas, de carro, nada, e fica todo mundo trancado, não tem calçado, não faz nada. Na verdade, é quem faz a estrada. Eu acabei de fazer um projeto do lado, onde a gente está saindo de uma rodovia. Então, junto com a minha aprovação dessa estrada no DR, eu tenho que apresentar a intersecção. Se eu não apresentar, eu tenho que deixar um eixo de 25 metros da rua, ou eu tenho que aprovar, e a prefeitura que paga. Então, quando você vai projetar essa rua, você tem que fazer projeto separado na intersecção, aprovar, e a prefeitura que paga. Tem que ser feito. Por exemplo, o DR, para fazer desde o primeiro contorno, esse contorno terrestre, ele cruzou ruas urbanas, já urbanizadas, retalhando no meio ruas, e simplesmente deixou desatendido acessos inteiros, desatendidos. Aí olha a bizarrice, Samuel. O DR vai lá e manda um termo para o pessoal assinar, dizendo que o pessoal que tem aquela rua existente antes do contorno é responsável por aquilo e tem que como adequar. Não, como fazer o acesso. Olha isso, está fora. Não é fora. As cidades estão sendo contornadas por feito contornos estaduais, por exemplo, mas é uma verba, isso aqui. Só que geram vários gargalos de acesso e tal, e um joga com o outro joga com um, e cada vez mais que é feito um eixo de contorno, outro eixo de acesso, até finalizar esse anel, vão se criando gargalos absurdos e se prolongando isso e se acentuando essa gravidade disso. E daí a prefeitura diz que até diz que só tem que fazer o contorno. Cada um questão de legislação, pode. coisa que você... Você vai criar um monte de acesso. Tem um recurso, por exemplo, da infraestrutura do Estado, é para a rodovia, ela não pode fazer o que está dentro da cidade, você tem que pegar um recurso da CECID, daí o município tem que fazer legislação, ele não pode, se ele for, ele é finalizado. Ele pode usar uma rua já urbanizada e daí não prover esse acesso e deixar por isso? Mas é que aí, assim, ó, você troca um benefício pelo outro também, você tem que ver quando você quer um contorno, já tinha. Não, o lugar nunca teve, mas assim, já tinha rua. Aí entra a questão de legislação, às vezes você vai mudar, vai colocar uma coisa no plano diretor, que tem uma legislação que está acima do plano diretor. Não tem que fazer agora aquela faz o projeto, tem que respeitar a faixa de domínio, tem que respeitar várias coisas. Vai mandar se no traçado. Eu entendo você, só que uma coisa que já existe, o contorno passa no meio, uma coisa já existente. Eu creio que a obrigação é do pessoal que está fazendo o contorno. Se a verba não atende aquilo, pode-se o município cutucar
enxergar o estado, mostrar que nesse ponto com um gargalo, naquele adianta o outro, e fazer uma estimativa de custo disso para o estado, e fazer isso. Só que daí o estado deixa aquele contorno com 4 gargalos, 5 gargalos a resolver em 20 anos. Faz um outro novo, mais gargalo de excesso e coisa e tal, e vai ser gravando. Qual que é o ponto que a gente tem que conversar entre município e estado para que seja resolvido isso? Nem que comece aos poucos, um, depois outro, mas tem que ser resolvido isso. É inaugurar um contorno sobre contorno, outro contorno, tremos e tudo mais, que gargalos absurdos que estão penalizando os moradores. Só isso, pô. Mas é melhor a gente não ter os contornos, Renato. Eu acho que é uma coisa de cada vez. Às vezes Acho que às vezes é melhor chegar a uma melhoria. Os nossos contornos foram muito bons. Tem gargalos? Tem. Eu acho que tem que ir trabalhando em cada gargalo, melhorando. É melhor se tivesse para já no início já sair com tudo prontinho. E também, como eu falei, tem contornos aí, os nossos contornos não são tão grandes. Se você passa um contorno dentro de áreas já habitadas, em cada esquina que confrontou, você começar a colocar um acesso. Não, mas aí eu acho que existem trincheiras e marginais que vão chegar numa trincheira. Pensa assim, né, que o contorno é feito para dar razão dos carros grandes. Eu trabalho mais com carro grande, trabalho com caminhão, então eu vejo assim, foi feito o contorno ali para tirar os caminhões da cidade. Esse é um dos princípios do contorno. Quem veio do lado, o pessoal vai passar dia, né? O negócio acesso para dois vizinhos, para o pessoal não ter que passar pela cidade. Se você começa a encher de carro, já não dá pela velocidade do contorno, não dá, né? Então, tem dos pontos de vista ser, né? Tinha que ser visto mais nas margens. Mas acho que uma coisa não invalida a outra, acho que dá para entender que são pontos. Não, ninguém se acaba de por isso que é feito trincheiras e marginais para chegar no ponto a cada tantos metros. Mas é uma coisa. Acho que é fácil. Agora, vamos tocar num outro ponto sensível, a mobilidade rural. Como é que nós vamos abordar as vicinais rurais? Tem um plano de mobilidade que também é responsabilidade do município, mediante a nossa situação que a gente não tem nada. Vai ser abordado ou não? A gente tem ali a proposta também de uma hierarquização das vias rurais que seriam prioritárias de investimento. A gente só não apresentou aqui porque acabava sendo um pouco daquilo que era mais estruturante. Mas é uma segunda mobilidade também. E a gente tem algumas vezes tem localidades rurais mais estruturadas. Rotas de ônibus, né? A rota escolar é uma coisa que a gente tem um levantamento também que pode surgir, mas é um diálogo aí para a educação, como que pode partir da prefeitura e esses estados rurais que já existiam antes, eles estão sendo cortados por contornos e sem acesso. Antes tinha direto a BR, agora não tem mais, agora estão inutilizados. Como que tem que partir isso e poder, às vezes, mapear isso como um diretor ou colocar isso no mapa, planejamento de alta de acesso tal trevo. Talvez uma complementação, assim, e é isso, a leitura a gente não pode ir aperfeiçoando, né? Talvez tenha algumas camadas ligadas a essas ocupações urbanas próximas de rodovias que a gente não tem mapeado também. Talvez essas vias vicinais ou rurais estão sendo cortadas que possam ter algum tipo de ação. Dá tempo nisso para o diretor? Eu sempre escuto dos meus colegas que, às vezes, na mídia, né, a gente vê alguns gargalos de trânsito na cidade associados aos contornos, né, ou essas vias de rodovias que já existiam, então foram crescendo em torno do Beltrão. E aí, em função desses loteamentos, expansões além das rodovias, como eu havia dito, a solução do leigo sempre vem, né, a gente vê, seja no Facebook e tal, não, ali tem que ter uma trincheira, ali tem que ter uma trincheira, ali tem que ter uma trincheira. Se todo o acesso urbano que existe além da rodovia for fazer uma trincheira, a gente vai trincheirar a cidade. Não, mas aí, esse é o ponto. Já existem padrões de normas para isso. Você vai fazer, por exemplo, paralelos, que em tal ponto onde é mais favorável, tanto por visibilidade, por distância, outras coisas. Essa discussão já está acontecendo, ou vai acontecer logo, até o senhor começou a mobilizar para o trecho lá em cima da Água Branca BPR, né, que vai ter que ser feito toda uma marginal local, acesso, dois pontos. Então, exatamente essa discussão vai acontecer agora. Os acessos principais a gente mapeou. Toda da Água Branca em cima. Os acessos principais a gente mapeou e identificou que a gente não tem esses mapeamentos mais pontuais, tanto das vias vicinais quanto dessas localidades urbanas. E talvez esse não vai ser uma
acesso estruturante, né? Mas vai precisar de um desenho específico mais para o ciclismo, pedestre. Que é aquela região ali em cima do regional, região da Água Grande, que eu acho que são coisas que estão sendo pensadas. Esse trecho da EPS, que é o trecho 6, de Palmas até Cascavel, já está todo mapeado, já saiu. Se vai ser feito, mas já está no compromisso deles. Inclusive aqui o trevo do Alvorada, por exemplo, tem outro projeto, já, agora, eles têm prazo para fazer, tem aquela coisa, mas você falou, tem questões. Se a prefeitura alça de acesso para ligar inteiro, vai ter a verba da prefeitura, como é que vai fazer isso? Gente, só uma coisa interessante que entra lá no político. A verba vai ser da prefeitura, qualquer obra que você pensar hoje, estruturante, pesado, grande, esqueça que qualquer prefeitura faz com dinheiro próprio. Não existe orçamento de prefeitura para fazer obras estruturantes grandes, ou dinheiro do Estado ou dinheiro da federação. A prefeitura é uma casa que tem uma renda de 10 mil reais e tem um custo fixo de 9,700. Vai simplificar. Exceto essas que tem um royalties. Então, assim, há uma obra, uma ponte aí de 2, 3 milhões, já fica difícil. No máximo, com muita dificuldade. Quanto menor o município, maior a dependência. Que hoje está sendo muito doado pela iniciativa privada, parceria pública-privada, né? Que começou a se trabalhar muito com sociedade rural, com a parte empresarial e a SESC e tudo, para ajudar a população. Tem projetos para ficar recursos. Então, hoje, a ideia é sentar para projetar, se reunir para projetar, para pensar. Muitas vezes é isso, o recurso até está disponível, né? Quer condição de o projeto aqui no retorno, acho que é 850 mil, acho que vai ser pago pela sua renda lá e tal. Mas a obra é 100 milhões, 110 milhões. Então, o dinheiro do Estado. Assim, do ponto de vista técnico, eu entendo que não sei se então, os casos são viáveis, mas assim, depois eu estudo uma aluna, todas as rodovias federais do Paraná, mapeamos os atropelamentos. 82% dos atropelamentos em rodovias federais estão no período urbano. As rodovias que atravessam o período urbano. Então, assim, do meu ponto de vista, vendo a quantidade de pessoas que morrem no período urbano em função de existir uma rodovia. Do meu ponto de vista, a rodovia que atravessa uma cidade de área urbana consolidada, enquanto não se tem um contorno para ser rodovia de fato, né, com velocidade, fluxo, enquanto não se tem estruturas onde ela está, para atender a demanda elevada de pedestres, ciclistas, principalmente, né, e até mesmo motos, em função daquele ritmo urbano que existe naquele local. Na minha opinião, as rodovias têm que deixar de ser um ambiente de rodovias dentro do período urbano, trazendo para Beltrão o trecho da UPA, né, aquilo ali. Não pode ser um ambiente de rodovia, então é muito teórico. Mas no papel. O desenho dela tem que ter como rodovia, né? A configuração dela. Tem calçada? Tem. Como que atravessa? Como que atravessa o pedestre na prefeitura? Uma faixa super vulnerável, onde um carro, se ele tiver sinal verde, ele passa o tempo todo. Né? É o ambiente. Né? O cara tem que chegar de carro numa cidade, tem que ter não somente visualização, de sinalização. Tem que ter todo um sistema, né, que induz ele a praticar, ele se sentir no ambiente urbano, e não ele achar que ele está na rua. Bom, isso já que deve ser igual a uma construção do contorno ali, vai facilitar, mas o pessoal fala, enquanto não tem contorno, se você atravessa, tem que adquirir um desenho de geografia. Pessoal, podemos encerrar? Queria agradecer, espero que vocês tenham seguido leve, colocar suas contribuições, que eu vou pedir para vocês, dentro do possível, continuar a regional, né? A gente vai ter provavelmente em agosto a publicação da versão preliminar. E aí onde vocês vão poder ter acesso, no agosto de setembro, porque eles querem fazer a possibilidade. E para vocês olharem com calma, discutirem, colocarem dúvidas, críticas, sugestões, para a gente depois poder fazer o preço. A gente tem pelo menos mais 2 momentos de participação e conjunto. Agora a gente está começando a estruturar o plano diretor na sua forma final. Né? Então daqui para frente, depois das oficinas, e aí a gente gostaria que vocês depois verificassem essas discussões. Nem tudo vai ser contemplado, depois não vai ser contemplado, mas vai ser o momento ainda de vocês poderem contribuir, discutir e a gente poder também levar para o conselho. A próxima, assim,
industrial? A próxima, deixa eu lembrar onde é que vai ser. Eu acho que vai ser. Quinta é no Parque de Exposições. Isso, na quinta e na sexta é no centro. Acho que é lá na Cidade Norte. É na cidade norte. É. Acho que é No a Seju? associação É no Seju, então. É, nós vamos ser isso, lá na Associação dos Motoristas. Eita, é muito slide. Não, essa não vai ser na associação. Ó, então na quarta. Mudou o lugar, não é o mesmo local. Teve 2 locais que mudaram, né? Foi lá na associação E do parque. e do parque. Ah, do parque vai ser no parque, mas num outro lugar no parque, no auditório do parque. Essa de amanhã trocou o lugar. Vai para onde? Seju. Ah, no Seju. Então de amanhã vai ser no Seju. É a mesma oficina, só que a gente vai querer, na verdade, essa população lá daquela região poder discutir também essas propostas lá. Quem quiser participar, vai Mudou convidar. só o endereço ali da reunião mesmo. Tá. Mas eu digo mais mesmo. Tá bom, gente? Obrigado aí, né? Bom descanso aí. Até a próxima.